boa tarde, boa noite, lindas e lindos. Estamos começando o Pele Preta em Salvador, um podcast feito para compartilhar experiências de pessoas pretas em nossa cidade. Eu sou Francis Cardoso. E eu, Rafael Santana. Essa temporada fala sobre musicalidade e o tema de hoje é produção musical preta. Nossa convidada é a diretora e assistente de direção Tatiane Almeida, mas podemos chamá-la de Sabotati. Eu adoro esse apelido, inclusive. Como assistente de direção, Sabotati trabalhou em clipes de artistas como Emicida e Xenia França. Como diretora, ela fez o clipe da música Quem Tem Joga, de Drica Barbosa, Glória Groove e Carol Conká. E também dirigiu o álbum visual completo de Drica Barbosa. Dentre outras coisas, né, Tati? Se apresenta pra gente. É isso. Bom dia, boa noite, boa tarde. Bom, sou Tatiane. Como já disseram aqui, sou diretora e assistente de direção. E tenho alguns trabalhos aí na vida. Vários, né? Alguns vários. Os maravilhosos trabalhos. A gente já veio conversando no carro, você disse que já tinha feito o quê? Uns 100 clipes? Não, mentira. Eu devo, não sei, nunca contei, assim, mas deve ser uns 25, 30 videoclipes, assim, em várias funções, como produção lá no início, muitas como assistente de direção, algumas como diretora, mas deve ter uns 30, não sei, nunca contei, nem procurem, pra não dizer que eu tô mentindo. Vamos começar falando sobre a estética negra nas produções de áudios visuais nacionais, mas focando inicialmente no clipe da música Pra Que Me Chamas, da baiana Xenia França, que traz a referência do candomblé. Então eu acho que é importante, né, a gente estando aqui em Salvador, a gente estando na Bahia, falar um pouquinho sobre isso. Como foi a concepção desse trabalho? Você foi assistente de direção, né? Sim, eu fui assistente de direção. E aí, bom, eu sou de São Paulo, né? Tô passando uns dias aqui em Salvador. Tá gostando? Tô gostando muito. E a Xenia mora há alguns anos em São Paulo. O videoclipe foi gravado lá também, com um diretor de lá, que é o Fred Ouro Preto, pra quem eu faço assistência de direção há algum tempo. Eu não acompanhei a concepção desde o início, eu acompanhei a concepção já na pré-produção, que eu acho que já foi, considerando o início de tudo, que eu acho que foi uns 3, 4 anos antes do clipe ser lançado, que eu nem conheci o Fred ainda, talvez já conhecesse a Xenia, foi um bom tempo entre pensar a primeira vez, falar a primeira vez sobre isso, produzir e lançar. É um videoclipe que tem muito conceito ali, né? Tem muito de candomblé, tem muito de musicalidade negra, tem muito de referência pessoal da Xenia, que nem eu, nem você, ninguém nunca vai saber, tem muita coisa do diretor, mas ele é um clipe pautado, e aí eu nem vou entrar em méritos muito profundos do que é a música de etc, porque daí eu acho que é com a Xenia mesmo, mas esse Pra Que Me Chamas é basicamente um porque tu me chamas é porque você fica invocando o candomblé, você invoca Exu, se você não conhece isso. E isso principalmente é para as pessoas brancas, para as pessoas racistas, para as pessoas desinformadas e equivocadas que ficam invocando entidades, ou não só entidades, mas ficam falando sobre o que elas não conhecem. Isso diz respeito a tudo que tem a ver com a cultura negra. E aí a Xenia chegou pro Fred, e aí como eu disse, eu não acompanhei o início, mas eu acompanhei uma parte disso. Já com algumas ideias formadas, falando, olha, eu preciso que tenha Exu ali sendo representado, eu preciso que tenha... enfim, ela foi dizendo que ela achava importante aparecer, e aí as coisas foram se construindo de maneira que a gente vai sentar com o diretor de fotografia, com a diretora de arte, ela vai falar, tá, eu não conheço, eu não sei exatamente, me conta mais. E aí a diretora de arte vai pesquisar e fala, olha, Xenia, eu acho que tem uma coisa aqui que é muito representativa para isso, que é ter pipoca, que é ter o vermelho, que é ter, enfim. E aí foi apresentando elementos, a Xenia junto com a equipe, mas principalmente a Xenia, ela foi muito... ela tomava muitas decisões ali, afinal era o trabalho dela, apesar de não ser o primeiro clipe, era um clipe muito importante para ela. E foi construindo junto com a equipe, assim.
é isso. Sim, eu acho que esse clipe, gente, quem não assistiu ainda, por favor, assistam, né? Lembrando que Xenia França é uma artista baiana, uma artista de Camaçari. É importante a gente frisar isso, que apesar de hoje ela viver em São Paulo, que tem um polo musical mais aberto, a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre isso, mas ela é uma artista baiana, né? E a gente percebe no clipe esses detalhezinhos assim que você falou agora de forma mais técnica. Eu acho que a equipe foi muito feliz na construção desse clipe quando a gente tem elementos de baianidade muito presentes na formação dele. Não só em relação à religiosidade, que eu acho que é o ponto alto assim do clipe, mas detalhes que me chamam a atenção são exatamente essas referências de outros artistas, de outras músicas, né, de outros e referências de livros também. Eu acho que é fantástico vocês trazerem isso para o clipe, trazer isso para o audiovisual de forma impactante mesmo, né? Você demarcar ali aquele território e dizer para aquelas pessoas, olha, a gente está aqui produzindo música, mas a gente está produzindo algo para além da música, né? A música tem essa missão, e trabalhar com música preta é muito isso, transborda muito isso. Acho que você pode trazer isso pra gente ainda melhor, já que você tá nessa área de direção assim, do audiovisual. Eu sou produtora, mas eu ainda não tive a oportunidade de produzir nenhum audiovisual dessa magnitude, então... Ainda. Mas gosto dessa leitura, gosto dessa representatividade, né? Gosto de me ver ali. Sim. Representada. Ali tem algumas referências contemporâneas. Foi até legal você falar dessas referências de outros videoclipes, de outros trabalhos audiovisuais, de audiovisual, assim, porque, de fato, ele é um clipe contemporâneo. E eu acho que nem pra Xenia, nem pra direção, nem pra ninguém da equipe, nenhum desmérito dizer que sim, tem referência ali do mundo inteiro, de coisas, seja de artes plásticas, muito do audiovisual, de outras músicas e etc. E aí é isso, né? A gente tem ali uma mulher negra que primeiro nina uma boneca branca, depois arranca a cabeça dela. A gente tem mulheres negras sentadas, cada uma lendo um livro, de Jamila Ribeiro, de Lázaro Ramos e etc. E aí isso tudo é muito proposital num lugar de que sim, estamos falando de ancestralidade, mas também estamos falando desse presente, né? E essa fusão de ancestralidade com presente, isso vem nos figurinos também, né? Tem uma mistura ali de referências muito ancestrais, de referências extremamente futuristas. Contemporâneas e futuristas. Contemporâneas e futuristas. E é isso, eu acho que tudo isso na construção do todo só enriquece. Isso não só para Xenia, né? A gente tem hoje uma cena muito rica, né, no Brasil, de artistas pretos e pretas que tem conteúdos audiovisuais que são inacreditáveis, assim, não é só o Charles, não é This Americas não é só ele, apesar dele ser maravilhoso, mas a gente tem muita coisa acontecendo aí. E não sei se felizmente ou infelizmente, felizmente pra mim que tô em São Paulo, mas tem muita coisa acontecendo lá e eu percebo, eu não sou nenhuma referência pra falar de videoclipes de música preta em Salvador, mas eu percebo que cada dia que passa eu vou assistindo mais coisas que vêm daqui, assim. Vou vendo vários artistas, no outro dia a Tocha, não sei o que, Lued, Larissa Luz, e etc. Tá chegando conteúdo audiovisual de muita qualidade, e não é de qualidade feito lá, é feito aqui. E eu acho isso muito, muito legal, assim. Você consegue de lá já perceber que tá borbulhando, né, essa cena. Sim. Isso é tão bacana, né, porque é uma questão de representatividade, né, quando você se vê na tela, né, quando você vê a cor da sua pele, né, você vê o seu cabelo crespo, representado nesses videoclipes. Eu acho que é um processo de troca, né? No show que a gente foi de Margareth Menezes com Larissa Luz, né? Que elas fizeram aquele evento lá do Sim. Padrinhos da Música. A Margareth falou sobre isso, né? Como é importante essa troca, né? Ela tava lá em cima do palco e ela tava vendo a galera e a galera vendo ela, e é meio que você se olhando no espelho, né? Então essa questão
da representatividade é muito importante. E falando sobre esse clipe de Xenia, ou Pra Que Me Chamas especificamente, é importante demais você falar sobre o candomblé, né? Ainda mais em um momento em que a gente vive em um momento de intolerância religiosa. Eu não gosto de usar o termo tolerância, mas intolerância eu acho que se encaixa bem. Porque, enfim, vários terreiros de candomblé sendo fechados, perseguidos. Então, você retratar essa cultura é importantíssimo, né? É importante que você coloque isso na tela, que as pessoas estejam em contato com isso, né? Porque acaba sendo acaba sendo uma religião demonizada toda a vida, né? Mas a gente vive um processo, né, presente nesse país em que parece que o ódio ele está mais aflorado, né? Então eu acho que produções como essa são muito importantes. Sim, eu não sei se Sabotage entende dessa forma e percebe dessa forma, mas pra gente aqui, quando o clipe chegou e quando eu fui pra um show da Xenia aqui e as pessoas estavam cantando com aquela emoção que trata exatamente dessa troca com o público, né? Era uma coisa que vinha assim de dentro, as pessoas realmente sentiam que aquela música falava sobre elas, que aquilo falava sobre algo que pertencia a elas, né? Se você não fala sobre algo que não te toca, então não mexa com isso. Isso é meu, isso pertence a mim. Eu que sou uma pessoa preta, eu que venho de um universo de religião de matriz africana, sobretudo em Salvador, né? A gente tá falando de Bahia, que é um universo que respira isso, mesmo que as pessoas não queiram. Gente, respiramos ancestralidade, respiramos o sincretismo religioso, sim. Respiramos candomblé, sim. As pessoas pretas de Salvador têm uma realidade que permeiam essa religiosidade e Xenia e outros artistas que a gente já citou aqui trazem isso de forma brilhante, assim, né? Essa energia, essa troca com o público a cada show que a gente vai, a gente percebe. Eu não sei como é que funciona nos outros estados, mas aqui em Salvador eu acho que é uma coisa muito marcante essa troca desses artistas com... Eu acho que isso funciona em todos os estados que tem a gente preta, ou seja, todos do Brasil. Quanto mais a gente tiver produtores, diretores, assistentes, né, desde a pessoa que varre o chão e serve o cafezinho até o grandão lá, o artista, o cara que financia, se possível, né? O diretor de fotografia, enfim, toda a equipe. Quanto maior a gente tiver quanto mais a gente tiver uma equipe com um quantitativo de pessoas negras, né, em crescente, mais a gente consegue observar esse tipo de resultado. Eu acredito muito nisso, que a gente traz um sentimento. Obviamente que a gente vai ali fazer um trabalho super profissional, independentemente do artista, mas o lance da identificação, da representatividade, a gente coloca o coração, a emoção ali de uma forma muito mais pura, muito mais aberta também, né? Onde a gente traz elementos enriquecedores para todo o processo de construção do trabalho. Então, a gente sempre fala aqui o quanto é importante ter essas pessoas nas mais diversas áreas e nos mais diversos lugares para que a gente se enxergue nas capas de revista, na televisão. E o audiovisual é uma ferramenta incrível, é uma ferramenta muito, muito importante para a gente se enxergar, para a gente se esmerar, para a gente copiar um modelo, para a gente se espelhar, né? Eu gosto muito disso. Falando nisso, quando você entra num set de filmagem para dirigir um clipe, tem muitas pessoas como você, tem muitas pessoas com a cor da sua pele fazendo isso, tem muita gente preta fazendo isso ou não? Não, eu acho que já de cara eu digo que não, e isso não significa que não tenham pessoas pretas no mercado de audiovisual. Partindo da minha perspectiva, que eu faço muita publicidade, né, além de videoclipe, já fiz cinema, já fiz, enfim, todo tipo de produto no que tange ao audiovisual, né? Já fiz várias coisas. E em todas elas, de fato, a gente não tem muitas pessoas negras trabalhando. Principalmente, é muito curioso que curioso não, né? Mas eu acho que é um fato mesmo, de que quanto maior a escala do trabalho, ou seja, quanto maior ele é, mais dinheiro ele tem,
mais importante no sentido de isso aqui é uma coisa que vai pra TV, isso aqui é uma coisa que vai ficar na internet, isso aqui é escala nesse sentido, quanto maior menos pessoas pretas tem. E mesmo sendo pequeno, ainda é um lugar bem difícil de acessar, né? Audiovisual é um universo, cinema é um universo elitista porque fazer filme é caro, né? A gente não consegue fazer um filme se a gente não tem aliás, hoje em dia com smartphone, internet, etc, até se consegue, mas a gente não consegue fazer um produto de qualidade que vai reverberar e etc se a gente não tem primeiro acesso à informação, né? A informação de que sim, eu, pessoa preta, posso ser fotógrafa, diretora de arte, enfim, assistente de som, contra-regra, essas profissões todas, elas já são elitizadas pelo simples fato de que não assim, a gente tá falando de arte, a gente tá falando de uma coisa que parece distante, porque quando a gente assiste uma novela, um filme, enquanto criança preta, muitas vezes periféricas, a gente olha aquilo, parece que aquilo é uma coisa de outro mundo, né? Eu pelo menos falando por mim, quando eu tinha 5, 6, 7, 8 anos de idade, eu assisti um filme e eu não fazia ideia, não tinha dimensão de como que faz isso. Eu não tinha um tio que era fotógrafo que falava, olha, eu trouxe essa câmera aqui de Los Angeles pra você. Sim, é um universo distante, né? Exato. É um sonho de criança, digamos. E aí hoje, isso se reflete hoje, né, no set, de maneira que sendo uma arte, um produto, uma coisa cara de se fazer e de difícil acesso para as populações mais pobres, logo para a população negra, a gente tem poucas pessoas no set. Além disso, existe uma grande resistência, né? Eu costumo dizer assim, eu reitero muito isso por aí, que enquanto assistente de direção, em 2 anos de publicidade em São Paulo, sei lá, em publicidade eu fiz pelo menos 40 filmes, e eu sou a única assistente de direção negra que eu conheço. E eu pergunto isso para todos os diretores, diretoras, produtores, para todas as equipes. Você conhece algum assistente de direção, homem ou mulher, não interessa, negro? E as pessoas não conhecem em São Paulo. No cinema, que eu acho que é um pouquinho mais aberto, né? Até rola. Mas no mercado publicitário, que às vezes geralmente quem faz videoclipe, e aí eu já chego ali no porquê, e também rola também a galera do cinema, mas é isso, é muito difícil. E aí eu chego no set, não tem gente preta nas posições de liderança, mas às vezes eu vejo gente preta limpando o chão, servindo um cafezinho e pegando um peso, carregando um caminhão, ou um terceiro assistente de arte, mas que é muito caladinho ali ainda, é muito jovem. E é isso, a gente luta bastante ali em São Paulo e acho que no Brasil inteiro. A gente tem algumas organizações que estão buscando mais inclusão no set de filmagem, mas ainda é uma realidade bem distante e que se não for sendo reiterada e provocando sempre. Por isso que eu pergunto para as pessoas, eu falo, sempre que algum diretor ou diretora me chama para trabalhar, muitas vezes eu não conheço, eu diria que, sei lá, 70% das vezes que me chamam, eu nunca vi a pessoa na vida, eu vou conversar depois que eu fui contratada. E aí eu sempre pergunto, quantos assistentes de direção preto você já teve? E aí as pessoas sempre falam, você é a primeira. E pessoas que estão há 20 anos no mercado. Então não tem muita gente preta no set. Eu acho que é importante, por isso que é importante ter gente preta em cargo de liderança, né? Ter cabeças de equipe, como a gente chama, porque no fim das contas, não é o diretor ou a diretora que diz quem vai ser a equipe inteira. E acho que é até bom deixar isso claro, porque eu não sei se as pessoas que são fora da área sabem, mas normalmente quando um diretor ou diretora de fotografia é contratado, não é o diretor do filme ou a diretora que vai dizer quem vai ser o resto da equipe. O diretor de fotografia traz os seus assistentes, o diretor de arte ou a diretora de arte traz seus assistentes, a maquiadora e etc. Tudo isso, no geral, o diretor ou diretora do filme escolhe os cabeças e os cabeças é que trazem o restante. E se esses cabeças não forem pretos ou não se preocuparem com isso, provavelmente
o restante da equipe também não vai ser. Aqui na Bahia tem muita gente talentosa apostando na produção musical e de audiovisual independente, longe do grande circuito. Você tem a oportunidade de ver e prestigiar quem tem a nossa cor. Vamos dar essa força? Se liga no áudio desse podcast, que é de Matheus Santana, gerente executivo da RCA, um selo de trap que está fazendo barulho na cena. Então, galera do Pele Preta, fazer produção musical, fazer produção executiva, fazer arte, o povo preto é sempre enriquecedor, né? É você se aquilombar com seus irmãos, tá ligado? Todo mundo com a mesma proposta, com a mesma ideia, fazendo as paradas com a nossa estética, com as nossas referências, seja essas referências vindas do ancestral, tá ligado? Ou referências mais atuais, afrofuturistas ou não, tentando linkar o que eu aprendi com minha avó, com minhas tias, com minha mãe, e tentando traduzir, tá ligado? Para o que eu vivo hoje na rua, o que eu vivo hoje nos espaços, o que é que a gente vive hoje na RCA. É enriquecedor pra caralho. Eu acredito que o difícil dessa parada toda é a falta de recurso e a descrença, tá ligado? Eu acho que a descrença do povo, na sua grande maioria, com relação ao produto preto é muito grande, tá ligado? Hoje, ainda assim, hoje na mídia a gente tem umas referências musicais e artísticas que não dialogam com o nosso povo, e o nosso povo acaba sendo induzido por osmose, para donização mesmo, a se afastar, né, daquilo que é verdadeiro com relação a nós. Mas é uma faca de dois gumes. De um lado, a Ricos como Astro consegue fazer a gente acordar de manhã cedo e trazerá no buzu pra gente colar no estúdio em Brotas pra gravar 2 faixas e rachar um cachorro quente sem ter um retorno financeiro com relação àquilo, somente o prazer artístico. E pro outro, as contas chegam no final do mês, tá ligado? E a responsabilidade chama, mas fazer arte pro nosso povo, fazer arte pra nossa gente é o que mantém a gente vivo, é o que mantém a Ricos como Astros vivo e vamos que vamos. Dentre outras coisas, a RCA produziu a mixtape Crack Lab Volume 1, da banda 7-1. Siga no Instagram, @rca.oficial. Então, Tati, conta pra gente o que é que você tá achando de ser uma mulher preta na cidade de Salvador, mesmo vindo pra curtir, né, os rolês, uma espécie de fériasinhas aí na sua agenda, mas me fala como é que tá pra você, o que é que você tá sentindo, assim, em relação à convivência mesmo com outras pessoas pretas e com as pessoas não pretas dessa cidade. Como é que tá pra você? Olha, eu acho que eu nunca estive tão em casa numa cidade como aqui em Salvador, né? Salvador tem uma coisa que São Paulo, o próprio Rio de Janeiro, que é um lugar que eu frequento mais, enfim, vários outros estados do país não tem, que é andar na rua, em vários lugares, e ver muita gente preta como você, né? Como eu. E em em espaços diferentes, né? É claro que eu tô aqui é a primeira vez que eu venho para Salvador e eu venho com muitos amigos artistas também, então acho que eu tô num circuito que de dia eu tô na praia, numa praia que talvez seja, também não gosto da palavra tolerante, mas se não seja tão intolerante com as pessoas pretas, talvez eu vá num show do Afrocidade, que aí com certeza eu vou encontrar muita gente preta, mas aqui em Salvador eu sinto um respeito
a minha figura de mulher preta, que eu não encontro em São Paulo. Por exemplo, eu tava antes de ontem, na verdade, no ensaio do Cortejo Afro, e aí chegou um senhor pra mim, sem nenhum tipo de desrespeito, ou pelo menos não me pareceu que tinha nenhum tipo de segunda intenção, e perguntou pra mim, de onde você é? Você é daqui de Salvador? E eu falei, não, sou de São Paulo. Ele, que arte você faz? Aí eu falei, cinema. E aí ele me deu um abraço, assim, super sincero, e falou, nossa, parabéns, que legal, não conheço nenhuma cineasta, boa sorte. E isso eu não consigo imaginar acontecendo em São Paulo, entende? Isso é muito... A gente fica até feliz, né, de ouvir o seu depoimento aqui, que a sua pele preta foi tão bem recepcionada em Salvador. Mas é isso, mas é claro que eu tô com uma visão extremamente romântica, né? Eu tô passando férias aqui numa semana, mas é que realmente é muito gritante pra mim, que nesses espaços em São Paulo, mesmo num show de Afrocidade, eu tô citando porque eu fui aqui no fim de semana, foi onde a gente se conheceu, inclusive, onde eu conheci Fran e Rafa, mas mesmo no show lá dessas pessoas, dessa banda, eu não vou encontrar a quantidade de gente preta que eu achei aqui, não vai ser metade, não vai ser, sabe? E é isso, eu me sinto muito à vontade, mas é óbvio que eu percebo que em alguns restaurantes que eu fui esses dias, tá muito linda, tô no Pelourinho, maravilhoso, só que aí entrei no restaurante, pedi um drink pra uma pessoa preta, uma pessoa que me atendeu preta, e aí chegou 1, 2, 3, 4, 10 pessoas, ocuparam todas as mesas, e tá lá só eu e minhas amigas de pretas naquele ambiente, o restante todo branco. E aí eu não vou ignorar isso de forma alguma, não é porque eu tô em Salvador que eu acho que o racismo acabou. Pelo contrário. De jeito nenhum. Inclusive não em Salvador, né? Então, infelizmente. Mas eu acho sim que Salvador tem eu acho que é um lugar que eu reconheço muito mais ancestralidade do que no Sudeste. Sim. Né? Que é onde eu conheço mais, que é onde eu circulo mais. Eu percebo que a ancestralidade aqui, que as pautas negras aqui são tratadas diariamente, mesmo dentre as pessoas pretas só. Porque não em São Paulo, mesmo no tange às artes, em alguns espaços tem muita gente preta que não fala sobre racismo também. E aí eu sinto que isso aqui é uma pauta um pouco mais latente. Não parece, mas estamos chegando na parte final do podcast. Nossa, o tempo voou, hein? E chegou a hora das nossas dicas. O que é que você tem pra gente hoje, Franzinha? Então, já que a gente tá falando sobre música, eu fui buscar, né, alguma coisa assim interessante pra vocês. Tem um filme de 2008 chamado Cadillac Records. Ele tem artistas incríveis, tem a Beyoncé, que representa a Etta James. Ele fala sobre como surgiu o blues nos Estados Unidos, e ele fala de todo o processo de construção musical, né? Do blues, do jazz, até chegar no rock and roll. E aí assistam, porque tem algumas desconstruções super interessantes assim no clipe. Depois eu fui buscar e fui pesquisar um pouco mais sobre esses estilos musicais, assim, desconstruindo o grande, né, a grande romantização das pessoas de que o rei do rock and roll é Elvis Presley. Quem é esse? Então assistam, minha dica de hoje é Cadillac Records. Tá, minha dica vai ser um pouco óbvia, porque a gente tem Tati aqui, mas eu vou indicar o álbum visual da Drica Barbosa, que foi dirigido pela Tati. E aí eu vou dizer por que eu vou indicar. Primeiro porque é foda. Eu já ia perguntar, a gente vai falar álbum de visual, tá fresco, tá então, fresquinho. Primeiro porque é foda, e depois porque tem uma história que é muito engraçada. No dia em que a gente se conheceu, no show do Afrocidade, naquela manhã, a gente estava em casa, eu, Ivna, com mais 2 amigos, Wanda e Marcos Vinícius, conversando e falando sobre música. E aí surgiu o nome de Drica Barbosa, a gente falando sobre mulher no rap, que, enfim, infelizmente ainda não tem tanto espaço, embora as mulheres estejam alcançando esse espaço, mas
esse lugar ainda é um pouco difícil de ser acessado. A gente falou no nome de Drica Barbosa e a gente colocou o álbum visual da Drica Barbosa. E aí, conspirando, hein? A gente sabia que ia conhecer sabotagem. E aí a gente ouviu lá, tipo, uma maravilhosa participação da Tocha, da Lued, enfim. E aí quando foi de noite, a gente conheceu a mulher que dirigiu aquele álbum visual que a gente estava assistindo no período da manhã. Então eu sou a pessoa mais cética do mundo, o Francis sabe disso, mas ali rolou algum tipo de sinergia, ele veio né? no carro dizendo que ele não acredita em signo. Pois é. Agora passa mas agora ele acredita em alguma energia aí. Alguma coisa. Tudo eu não conspirando. sabia dessa história. Eu falei no carro que eu ia contar e você só ia saber aqui. Então, gente, por favor, assistam. Esse álbum visual é maravilhoso mesmo. É maravilhoso mesmo, tem participações incríveis. Tô suspeita também para falar do trabalho da Drica, porque é um trabalho que eu curto, que eu já assisto há um tempo. E é isso aí, galera. Terminamos o nosso episódio de hoje. Siga nosso perfil no Instagram, @pelepreta_ssa. Tchau, tchau, galera. Até o próximo episódio. Valeu, Tati. Muito obrigado. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui em Salvador. Gratidão, Tati. Volte sempre. Esse podcast tem roteiro e edição de Rafael Santana e apoio da Esquina Comunicação Digital.